Boris Johnson se despediu do parlamento britânico dizendo assim: hasta la vista, baby. E aí vocês vão me perguntar, bom, ficou faltando o I'll be back, né? Eu voltarei, o resto do bordão famoso do filme Exterminador do Futuro. Ficou faltando nada, viu? Porque é justamente isso que ele queria deixar em suspenso, porque é isso que ele pensa, que ainda vão pedir para ele voltar para o cargo, para o governo. É isso que eu vou explicar nesse vídeo agora. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, tá? Prestigia, clica aqui nesse sininho para você sempre ver que tem vídeos novos. Compartilha esse conteúdo aí, dá um share, compartilha com quem você acha que vai curtir. Também me manda sua sugestão de assunto. Então vamos lá entender como foi a despedida do Boris Johnson no parlamento britânico. Bom, é o seguinte, toda quarta-feira o primeiro-ministro vai ao parlamento dar explicações e passar por uma sabatina. Ele fala o que o governo está fazendo e os deputados podem fazer perguntas e a oposição também questiona. Essa foi a última sessão desse formato que o Boris Johnson participa como primeiro-ministro, né? Ele renunciou como líder do Partido Conservador, mas ele ainda está exercendo o cargo. Dia 5 de setembro é que a gente vai saber quem é o próximo primeiro-ministro. E aí sempre tem, claro, uma maneira que o primeiro-ministro se posiciona, né, para deixar claro qual é o legado que ele está deixando, né, qual é o legado da gestão dele. Como o Boris Johnson sempre, vamos dizer assim, é um orador com tiradas, no mínimo, bem-humoradas, ou quem sabe até de gosto duvidoso, no governo dele ele provou isso, mas havia uma expectativa, porque geralmente no final, o primeiro-ministro que vai embora faz um pronunciamento um pouco mais pessoal. Ele enfrentou uma sessão cheia de provocações, não foi tão elegante ou não teve tanta despedida e pompa da oposição. Eles desejaram boa sorte para ele e para a família, mas sem muitos carinhos, sem muitos afagos, muitas críticas. E aí ele fez um discurso seguinte. Primeiro, ele elencou todos os feitos do governo dele, né? Principalmente a realização do Brexit, a campanha de vacinação, alguns projetos de infraestrutura, como a liberação de verbas e o início, o anúncio de uma nova ligação de trens aqui, mas não é a conclusão, é só esse início. E também o que ele considera o maior feito, que é o seguinte: ele ganhou uma eleição que trouxe uma maioria histórica nos últimos 40 anos para o Partido Conservador, que é a maior bancada que eles conseguiram com folga, a maioria no parlamento britânico. E isso ele nunca deixou nas entrelinhas. Ele deixa claro que ele acha que é sim legado dele, ele que é um dos políticos mais populares da Europa, sem dúvida nenhuma, daqui, e que ele que carregou essas pessoas para essa eleição, no prestígio dele é que foram os votos. E por isso que ele diz assim, lá pelas tantas do discurso dele, ele diz assim: mission largely accomplished, né? Missão largamente, amplamente cumprida. Que ele, imagina, né? Vocês vão tirar um primeiro-ministro que fez tudo isso, tá? Aí já começa a pontuar querendo dizer o seguinte: vocês vão se arrepender. Depois é algo que ele já tinha falado, né, de um outro formato, quando ele se pronunciou em frente a Downing Street número 10, no dia que ele renunciou, que é o seguinte: ele disse que houve um efeito manada, né, que os deputados começaram, melhor dizendo, os ministros começaram a se demitir, né, foi aquelas demissões em massa que gerou aí mais de 58 demissões no primeiro escalão do governo, e essa pressão é que foi crescendo para que ele realmente renunciasse ao cargo de líder, né, ao posto de líder do Partido Conservador. Então ele diz assim, ele faz, né, uma jogada aí de charme, diz o seguinte: ó, eu vou deixar um recado, né, presta atenção, né, querendo dizer para o seu sucessor e para os demais políticos: não é o Twitter que conta, o que conta são as pessoas que nos colocaram aqui. Então ele está dizendo assim, não é essa onda, essa pressão nas redes sociais que levaram essas pessoas a se demitir que conta, né? Vocês deviam ter pensado, é realmente o voto, porque ele, de novo, ele acha que ele foi o responsável por capitanear essa eleição e conseguir essa votação histórica. Ele realmente era o líder do Partido Conservador, mas ele acredita essa votação histórica ao prestígio político dele. Ele tá quase dizendo para os caras, viu, o mandato que vocês têm aí, fui eu que dei para vocês, né? Mais ou menos isso. E por fim,
Aí ele agradece as pessoas, né? Tô resumindo esse discurso e diz o seguinte: hasta la vista, baby, né? Brinca e fica faltando a frase, né? O resto do bordão do filme aí do Arnold Schwarzenegger. Bom, por fim, fica faltando o fim do bordão. Por fim, fica faltando o trecho final ali do Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger, que é hasta la vista, baby, I'll be back, né? E eu voltarei. E porque há quem diga assim que ele tem convicção que o partido irá se arrepender e que ainda vão pedir para ele voltar. Tipo assim, vai acontecer, o desgaste vai ser tão grande, esse próximo primeiro-ministro vai ter tantos problemas que sim, eles vão ter que voltar a beber na fonte da popularidade dele para, quem sabe, nas próximas eleições gerais. Ele seria essa pessoa para capitanear o partido. Dito tudo isso, é claro que ele teve, sim, méritos, ele teve uma bem-sucedida campanha de vacinação, não faltaram vacinas aqui. Ele é, sim, um nome popular, ele é um político, como não é a tradição dos políticos aqui, extremamente personalista, né? Há quem diga populista, mas é inacreditável que não tem nenhuma frase de desculpas ou de eu errei, ou um pingo de humildade ou de revisão nesses anos de mandato dele. Principalmente porque é o seguinte, não há dúvida, existiam regras na pandemia. Duas coisas, as regras foram descumpridas, ele estava entre as pessoas que descumpriram as regras, inclusive a polícia multou, e mais, ele mentiu, não, ou, se a gente for falar de um outro jeito mais bonitinho, faltou com a verdade. Por quê? Ele mudou de versões diversas vezes até finalmente admitir que sim, houve erros nessa questão do Partygate, das festas durante a pandemia. Mas não é só isso, né? Em outros momentos do governo, o modo de operar, de atuar, de começar com uma versão, trocar para outra, e indo, até quando a pressão se torna insustentável, ele admite, pede desculpas. E aí diz assim, mas eu já tomei as medidas, né? Então se mostra que era uma crítica que já existia a personalidade dele lá no início, com vários problemas que ele teve no início de carreira, também quando ele foi jornalista e foi demitido por erros na execução do trabalho dele, que é um modo que ele opera. Ele deixa claro que não há dúvida que ele opera assim, mas que os fins justificam os meios, que é assim, mas ele entrega ou que ele faria o que promete. Mas é inacreditável que ele não tenha tido a humildade ou reconhecido nenhum desses erros ou descumprimento ou a falta da verdade. Ainda dá tempo, né? Porque ainda vão ter outros discursos de despedida, até porque ele sai mesmo dia 5 de setembro. Bom, lá no meu Instagram, no @fzafra, eu botei trechos desse discurso, esses melhores momentos. Também tem um pedaço, eu coloquei o discurso na íntegra para quem quer ver, para quem gosta aí de acompanhar a política em mais detalhes. Mas não esquece, então, assina aqui o canal, compartilha esse vídeo, manda os seus comentários sobre o que eu tenho falado aqui, dos bastidores e um pouco do que está acontecendo na política do Reino Unido e especialmente nessa mudança de primeiro-ministro. Como eu disse, a gente vai ficar sabendo do primeiro-ministro em 5 de setembro. Agora o parlamento entra em recesso, são as férias de verão e por isso o assunto muda, continua aí a campanha. Fernanda Zaffari, direto de Londres.